Olá pessoal, e aí, prontos para a gente estudar a 8ª parte do livro Cartas de Cristo? Lembra? Passagem no deserto, os 40 dias que Jesus ficou lá no deserto, expandindo a sua consciência, né? E na aula passada a gente viu que tudo tem uma lei e uma ordem, segue uma lei e uma ordem na criação. E lá na aula a gente viu que tudo irradia luz, que Deus cria tudo e Ele irradia luz, trazendo pra gente toda a criação dele. Ele cria para que todos nós estejamos abundante, a nossa vida seja abundante, alegre, feliz, protegida, né? E aí, por que então? E aí Jesus pergunta, né? Por que então tanta miséria, por que tanta dificuldade que o ser humano passa, né? E aí ele mesmo questionou, como é possível que o homem seja tão pecador, né? Tanta coisa. E aí então vai explicar. E por que as pessoas sofrem, né, de todas essas doenças, essas coisas. Enfim, ele ficou tão maravilhado com tanta beleza que Deus, na criação de Deus, mas ao mesmo tempo ele queria saber, né, o porquê, então, de tanta dificuldade, porque Jesus ali, quando ele estava vivendo, né, com nós, né, há 2000 anos atrás, ele não se conformava com o tipo de vida que nós temos, com essa vida tão difícil que a humanidade leva. E aí ele vendo tudo isso no deserto, essa maravilha que é a vida, a beleza que é, ele não entendia por quê que o ser humano passava por tantas dificuldades. Mas aí ele vai ele vai enxergar, porque vai lhe mostrar aí, os anjos vão lhe mostrar o porquê disso. Então aí foi mostrado para Jesus que cada ser vivo na criação deveria estar radiante de saúde, cuidado, deveria estar nutrido, protegido, curado, mantido em paz e abundância, com prosperidade, em uma sociedade ordenada de seres oferecendo tão somente amor uns aos outros. Então, Deus, quando criou, ele mostrou que deveria ser assim. Uns emanando amor ao outro, né? Onde todos estão protegidos, alimentados, onde o bem-estar de todos está garantido. No entanto, só que não acontece isso, então por quê, né? Que, no entanto, no momento da criação, dois impulsos básicos surgiram no ser. Então, quando a gente foi criado, houve dois impulsos que são básicos para a nossa continuidade da vida, que assegura a individualidade nossa. Embora nós somos todos um, como diz, né? Estamos todos interligados, estamos todos unidos no poder criativo, que é o Deus, temos, quando ele criou todos os seres, ele criou individualidades, indivíduos. E para se assegurar dessa nossa individualidade, foi gerado dois impulsos básicos, que eram estes os que controlavam a consciência humana. Então é isso que controla a consciência humana, esses dois impulsos básicos. Quais são esses dois impulsos? Ligação e rejeição, que só mais para frente vai ser explicado esses dois impulsos. Primeiro a gente vai ter que entender o porquê que nós não vivemos assim nessa abundância, nessa alegria, nessa prosperidade, o porquê de tanto sofrimento. Então já sabemos que quando fomos criados para que nós assegurássemos a nossa individualidade, o nosso ser individual,
foi criado esses dois impulsos de ligação, tudo que a gente quer ligar para nós, e coisas e de rejeição, aquilo que a gente não quer para nós, a gente rejeita. Que isso vai ser explicado mais para frente. E foi mostrado também para Jesus esta visão. Primeiro, Jesus viu um bebê recém-nascido como luz, uma forma de vida do poder criativo. Então, quando cria-se o bebê, quando ele é criado, este bebê, ele é pura luz. Enquanto este bebê vai crescendo, torna-se uma criança e depois um adulto. Viu então Jesus essa pura luz do poder criativo enfraquecer gradualmente. Então, conforme esse bebê vai crescendo, essa luz que estava dentro, muito pura, né? Ela vai enfraquecendo, vai diminuindo essa luz. E em seguida, ela ser completamente obscurecida por um denso invólucro de correntes e ataduras. Então, isso ele viu, né? Como tudo uma simbologia. Lembra? O Apocalipse também é tudo muito por simbologias para você entender. E aí, Jesus, quando viu isso, essa criança, ela, conforme quando nasceu, ela era pura luz. Mas conforme ela foi crescendo, se desenvolvendo, tornando-se uma criança, depois um adulto, então foi o quê? Aprendendo um monte de coisas, foi adquirindo muitas informações, né? Então, conforme ela vai vivendo, ele viu esse bebê, que já era um adulto, todo enrolado de ataduras e com correntes, todos enrolados com correntes. E aí ele vai ver o que é essas correntes e essas ataduras. Aí do nascimento, então ele viu que durante a vida, do nascimento até a morte, as pessoas acreditam e insistem que os 5 sentidos, quais são os 5 sentidos que nós temos aqui na terceira dimensão, na vida corpórea? Visão, audição, olfato, né? O tato e o paladar. Então, nós temos esses 5 sentidos aqui da terceira dimensão. Então, esses 5 sentidos, quando a pessoa conforme vai crescendo, ela acredita que os 5 sentidos traduzem corretamente a realidade da vida, que é só o que a gente enxerga, o que a gente sente, o que a gente degusta, né? O paladar, o tato, esses 5 sentidos é a realidade da vida, que não existe mais nada fora disso, ou seja, a matéria, né? A matéria mais densa, concreta, a vida, os pensamentos manifestados, né? Esses 5 sentidos, essa matéria que a gente vê aqui, são o que? Nada mais é que os nossos 5 sentidos manifestados ali. Então ele acredita piamente que é só através disso. Assim, e porque extrai o poder de sua mente diretamente do divino poder criativo, então a gente extrai, lembra, tudo que nossos pensamentos, sentimentos é extraído da onde? Do poder criativo, da fonte criadora, de Deus. Então a mente nossa, ela funciona, ela tem uma origem, ela funciona como? Que origem é essa? O poder criativo, a fonte criadora, que está criando o tempo todo. Então aqui está tudo o que é essa vida. Por que que a nossa vida é tão difícil? Por que que a gente tem? Porque tudo que acontece é assim que o ser humano vive. Tudo que lhe acontece é de acordo, e tudo que é criado é de acordo com as nossas crenças, de acordo com as crenças que a gente vai adquirindo. Por quê?
A realidade da vida, ela é gerada, ela é criada de acordo com o que nós acreditamos. Por que é assim? Porque é assim que Deus, ele trabalha. É assim. E se nós saímos de Deus, a gente vai viver de acordo como Deus vive. E Deus, ele acredita em tudo que ele criou, é porque antes ele acreditou em tudo que tem no universo, o ser humano, os planetas, os seres vivos, tudo que tem no universo é uma criação, tem uma origem. Essa criação nós chamamos de Deus. Então nós extraímos dele, portanto, tudo o que nós fazemos é de acordo com o que Deus também faz. Lembra? Trabalho, esse é uma das características da vida, é o trabalho o tempo todo. Então a gente está trabalhando, quando a gente está pensando, a gente está trabalhando também. E aí eu vivo a minha realidade, eu crio a realidade de acordo com o que eu acredito. E o que é que o ser humano faz? Então, por quê? Quando era criança, ele era pura luz, ele era o puro Deus ali manifestado, com toda a sua potencialidade de criar, de viver uma vida em abundância. E aí o que acontece? Quando a gente vai crescendo, a gente vai adquirindo informações do que está ao nosso redor. Então a gente vai ouvindo muitas coisas, né? Vai ouvindo o quê? Que a vida é difícil, que eu tenho que me esforçar, trabalhar muito, que eu que eu tenho que me virar para conseguir manter a minha vida. Tem um ditado que é totalmente errado, é Deus, cada um por si e Deus para todos, né? Olha uma crença que já colocam na gente aí. Desde criança a gente ouve, cada um por si e Deus para todos. Minha filha, se vira, você tem que se cuidar, porque os outros não vão cuidar de você. Cada um aí, ninguém quer saber de nada, de ninguém. Eu tenho que defender a minha vida. E isso já é crenças limitantes, erradas, que vão colocando na nossa mente. Então a gente vai o quê? O ser humano é uma máquina, né? Então se é uma máquina, ela pode quebrar algumas peças suas, que são os nossos órgãos. Então por isso que a gente fica doente. Fica doente porque você não cuidou direito do corpo aí, não se alimentou direito e não pensa nas outras coisas, nas outras consequências, que tudo é por acaso, principalmente a ciência, né? Agora que a ciência está mudando. Mas até hoje, para a ciência era tudo um acaso, não existia uma causa da doença, eles só cuidavam do efeito. E assim foi colocando na nossa cabeça, que tudo não tem uma causa, que tudo é aqui, a gente vive aqui na matéria, né? Quantas coisas que já foram ensinadas pra gente, que não existe espiritualidade, era pouco se falava em espiritualidade. Até o século passado se falava pouco. Quando se falava muito em espiritualidade, você era ridicularizado até. Então são essas crenças que foi colocando nossas crenças limitantes, falsas crenças, que vai colocando o quê? Ideias na nossa cabeça, e a gente vai acreditando que o mundo é desse jeito, todo sem forma, sem leis, sem uma causa, sem um sentido. Por isso que a gente vai sofrendo. Então aqui essa parte que ele fala é o principal para a gente entender a nossa vida. Então eu vou até ler de novo, Então, do nascimento até a morte, isso é o que ele viu, Jesus estava vendo. Do nascimento até a morte, as pessoas acreditam e insistem que seus 5 sentidos, a visão, a audição, tato, olfato e paladar, esses 5 sentidos traduzem corretamente a sua própria realidade e do universo que os rodeia. Assim, e porque extraem
o poder de sua mente diretamente do divino poder criativo, tudo lhes acontece de acordo com as suas crenças. Então, tudo para mim criar, lembra? Eu tenho que acreditar em algo 100% e eu crio. Portanto, se eu acreditar que a doença acontece com o tempo, eu vou ficando mais idade, então eu vou ficar doente, que é uma das crenças que colocam na nossa mente, né? Ah, a gente envelhece. Claro, vai envelhecendo, vai estragando tudo, vai ficando doente. É uma falsa crença. E aí o que acontece? Eu acredito 100% que conforme eu vou envelhecendo, eu vou ficando doente, eu vou adquirindo várias doenças. E aí o que acontece? Eu vou pegando idade e vou ficando doente, porque eu ajo de acordo com o que eu acredito. Eu ajo não, eu crio a minha realidade de acordo com o que eu acredito. Então aí está um paradigma que devemos mudar. Se a gente não mudar as nossas crenças falsas que a gente foi adquirindo, a gente não consegue mudar a nossa vida para melhor. Então, uma das coisas é isso. Qual é uma crença que mais se colocam na gente desde pequenininho? Uma falsa crença. Alguém sabe? Uma falsa crença que a gente coloca desde criança. Que os pais até da gente falam muito. Muitas vezes os pais da gente falam, olha, cuidado, você vai sair, não chega muito tarde, cuidado, é perigoso. O que é isso daí? O que tá pondo na gente? Medo. Medo é uma criação, ou melhor, medo é uma crença que mais coloca na gente, não é mesmo? Desde pequenininho. Olha que isso é perigoso, olha, não sobe aí que você vai cair. Vai colocando medo. E medo é o quê? Medo nada mais é do que você se achar desprotegido. Nós estamos desprotegidos. É errado. Aqui ele fala, Deus criou proteção, abundância, alegria. Proteção. A gente está protegido. O medo não é para se colocar, não pode existir. O medo é um dos sentimentos que menos vibra em nós. Há uma vibração muito baixa, é o que está mais longe do contato com o Criador. E aí a gente cria, na realidade, o quê? Insegurança em tudo. Quantas pessoas têm ansiedade na vida? Ansiedade é o quê? Insegurança, é medo do futuro. Por que as pessoas hoje estão muito ansiosas? Querem tudo para agora. Por isso que até veio, né? Essa pandemia tem a sua parte boa. Tudo tem o seu lado bom. E essa pandemia foi permitido que viesse, que é para a humanidade também ver isso. Parar um pouquinho, parar de ser... Havia muita ansiedade, né? Somente os jovens com essa tecnologia, é tudo para agora, tudo para hoje. E isso é o que? Insegurança. A ansiedade nada mais é do que você estar com medo do futuro. Então esse medo... E aí o que a gente cria? Quando cria o medo, cria o quê? Insegurança na vida. Então as coisas não vão certo, nunca vai dar certo, porque eu estou desprotegido, né? A gente não pensa ali que Deus está protegendo todo mundo. Então essa é a parte mais importante, pessoal. Eu não vou estender mais, porque senão vai ficar muito longo aqui. Mas aqui está a essência da vida verdadeira que nós devemos aprender a ter daqui para frente. Porque daqui para frente a gente vai ter que aprender isso. Mudar os nossos paradigmas, que são as crenças que nós adquirimos nos milênios de vida que nós tivemos, pois agora sabemos que Deus criou tudo
para ser perfeito, abundante, que a nossa vida é perfeita, o nosso corpo é perfeito. Tudo isso que ensinaram pra gente é falso, que era pra gente ficar limitado. E isso Jesus viu lá no deserto, que o que nós acreditamos vamos criar, gente. Então vamos ficar esperto para o que nós acreditamos na vida. E para a gente ver se está certo ou não, basta ver se aquela crença que nós temos, ela é benéfica, ela faz a gente crescer ou não, ela faz a gente se segurar, se prender. Se faz a gente ficar recuando na vida, ela não é benéfica, ela não é divina, não é de Deus. Então a gente tem que ficar muito esperto. Tudo que vier mostrando muito medo e o que tiver impondo pra gente, isso não é divino, não é de Deus. São falsas crenças que estão querendo colocar na gente para que a nossa vida fique limitada, que a gente fique ali dominado e sem poder crescer. Então, observem bem no que vocês estão acreditando, porque a vida é abundante. Deus criou tudo para as suas criaturas serem felizes, viverem felizes. Isso tem que ficar muito na nossa mente, que nós fomos criados para ser felizes e não ser lá no futuro, gente, é o agora. E para que a gente seja feliz agora, temos que mudar totalmente as nossas crenças. Essas falsas crenças têm que ser eliminadas e colocar na nossa mente que somos seres perfeitos, porque Deus criou tudo perfeito. São os nossos sentimentos, que mais para frente eu vou mostrar o que são essas ataduras e correntes que ele viu ali quando o bebê foi crescendo e ele foi se enrolando, ele próprio foi se enrolando nessas ataduras e nessas correntes, que são os sentimentos que nós temos, né? As ações que a gente faz, limitantes, esses sentimentos baixos, de vibração baixa, vai criando essas ataduras, a gente vai se amarrando e vai diminuindo essa luz. Quando a gente foi criado, estava em pleno vapor, era uma luz intensa, só que a gente foi acreditando em coisas, em crenças falsas, e então foi diminuindo essa nossa capacidade de poder criar. Então você pode observar aqui que ele está sempre falando no poder criativo que nós temos, porque originamos de Deus, da fonte criadora que está criando o tempo todo. Se Deus ele tem o poder de criar o tempo todo, nós que nos extraímos dele também temos o poder de criar, mas aí tem que ficar esperto no que a gente está criando. Tudo aquilo que a gente acreditar 100% vai se tornar realidade. Portanto, se acreditarmos em falsas crenças, vamos criar essas falsas crenças, que é essa dificuldade toda que a gente tem na vida, essas misérias. Tudo isso foi porque acreditamos naquilo que falaram para nós, que a vida era, e a gente acreditou 100% e, portanto, criamos essa realidade tão difícil que foi essa vida até os dias de hoje, certo? Então vamos acreditar em nós mesmos, no nosso poder. E na próxima aula eu vou explicar, que ele aqui vai explicar o que são essas ataduras e essas correntes que nós vamos construindo em nosso torno, tá bom? Muita paz para todos e até a próximo estudo. Namastê.